Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amigos aí do Facebook, né? Amigos aí do canal do YouTube e todo mundo que for ver esse vídeo, né? Eu tô aqui de volta, coloquei um vídeo logo depois do primeiro turno e estou colocando outro logo após o segundo turno, tá? Estou colocando esse vídeo aqui para comemorar? Não, de forma alguma, não temos nada para comemorar. Eu disse exatamente no primeiro vídeo o que eu pensava do Marcelo Freixo, do Marcelo Crivella e do não votar, né? Então, eu depois, né, na semana da eleição, após uma profunda reflexão, eu disse lá no Facebook que eu optei pelo Marcelo Crivella, né? E dei lá alguns argumentos para isso, tá? Mas isso não significa que eu esteja comemorando e soltando fogos de alegria pelo Marcelo Crivella ser o novo, né, ter sido eleito prefeito do Rio de Janeiro. Eu estou de volta aqui, tá, porque eu queria conversar com algumas pessoas, porque aquele primeiro vídeo ele teve uma repercussão muito grande, né, uma repercussão muito grande, alguns concordaram, outros discordaram, né? Teve até uma repercussão muito maior do que eu poderia imaginar. Agora, na verdade, eu não estou aqui, né, porque eu sinceramente eu não brigo por popularidade, nunca briguei, né? E o fato eu fiz aquele vídeo porque eu tinha um porquê fazer aquele vídeo que fica muito claro lá. Então, eu estou voltando aqui, né, para conversar sobre, né, esse segundo turno, né? Para dizer o seguinte, na minha opinião, primeira coisa, a gente não tem nada para comemorar, tá? Não temos nada para comemorar porque tivemos que escolher, né, entre duas escolhas que não queríamos fazer, mas tivemos que optar por uma. E queria dar aqui alguns números, né? Se você olhar a lista de 51 vereadores eleitos no Rio de Janeiro, eu acredito, tá? Eu aqui, dessas pessoas, conheço Carlos Bolsonaro, conheço Tarcísio Mota, né? Carlos Bolsonaro, né, foi o mais votado de todos, né? É bem conhecido, filho do Bolsonaro. Tarcísio Mota já se candidatou a governador, né? César Maia, obviamente, foi prefeito do Rio de Janeiro, né, 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Rosa Fernandes já é muito antiga, né? Tem aqui o Júnior da Lucinha, que eu sinceramente nunca vi esse cara pessoalmente, mas pelo menos conheço de nome. Agora, se você olhar a lista de todos eles, tá, você não vai encontrar aqui, provavelmente, um conhecido. Então, você não vai conhecer, acho que só conhece essas pessoas, as pessoas que neles votaram. Então, eu fico com uma outra preocupação. Essas pessoas aqui, esses vereadores eleitos, que têm a função de fiscalizar o prefeito, tem condição de fazer isso? Eu, sinceramente, não sei, não conheço eles, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, é que deve estar aí em todos os jornais já o número de votos somando, né, brancos, nulos e abstenções ultrapassa os votos do Crivella. Ou seja, o primeiro colocado nessa eleição foram as abstenções, tá? E aí eu, né, gostaria aqui de conversar com os amigos algumas coisas, né? Primeira coisa, né, que uma coisa que ficou muito clara nessa eleição, para mim, eu queria compartilhar com você, é que não dá para a gente esperar do clero uma orientação, tá? Porque a orientação, ela não veio, e quando veio, veio muito em cima, por causa de um problema criado por alguns padres que publicamente deixaram a igreja numa situação ruim, porque eles foram lá e assinaram um documento dizendo, botaram na internet,
11, 12 padres, não lembro o número, dizendo, eles claramente apoiando Marcelo Freixo. Então a arquidiocese foi obrigada a se pronunciar neste momento, que até então não tinha se obrigado. Então eu gostaria aqui, né, de compartilhar com você, irmão e irmã, que é fundamental, né, que a gente estude, que a gente conheça os nossos os valores morais do cristianismo, os valores morais que um católico segue, e a gente aprenda como que a gente vai identificar se um candidato tem ou não essas qualidades, né? A gente tem que aprender que a gente tem que olhar uma pessoa não porque ela fala de si, e sim pelo que ela fala, pelo que ela defende. Então a gente precisa conhecer os valores morais, né, que a nossa religião nos fornece e que é uma história de 2000 anos, né, para a gente poder escolher o nosso candidato, tá? Outra coisa, vamos trabalhar, né? Eu sugiro, é a minha maneira de ver, tá? Isso é claro, isso é a minha opinião, né? E com a minha opinião, a primeira coisa que você pode fazer com ela é ignorá-la, tá? Mas eu acho o seguinte, eu não me sinto à vontade para votar em branco, porque eu me sinto votando em branco fazendo a mesma coisa que Pôncio Pilatos fez. Ou seja, eu lavo as mãos e deixo para você decidir. E aí depois eu digo que eu não tenho culpa nenhuma? Não. Eu tenho que participar. Então, estou aqui pedindo aos católicos, irmão, gente, galera, vamos lá, daqui a 2 anos tem eleição de novo. E o Brasil é um país democrático e espero que assim continue, apesar de ter uma democracia muito doente, mas ele de 2 em 2 anos vai ter eleição, então a gente vai ter que decidir isso aí, então vamos para a luta, vamos lá, né? Vamos fazer as coisas, vamos mudar isso aí. Se a gente não fizer nada, nada vai mudar, então vamos buscar novas opções, vamos batalhar, vamos cobrar, vamos fiscalizar, né? Vamos fazer as coisas acontecerem. Por quê? 40% das pessoas se abstiveram, então a gente não tem uma maioria. Isso prejudica isso prejudica até um governante eleito, mesmo que ele tenha sido a vontade da maioria. Só que não é a vontade da maioria, é a vontade da maioria que votou, tá? Então eu queria chamar isso aí, né? Que é outro motivo para a gente não se desanimar, não. Vamos lá, vamos decidir isso aí. Outra coisa, né? Eu pessoalmente eu não queria mais falar sobre isso, porque sinceramente as pessoas confundem muitas coisas, né? E quando eu fiz aquele vídeo, tá? Eu fiz o vídeo porque eu precisava falar, porque ninguém estava falando, né? E aí, mas eu vou falar isso aqui porque é o seguinte, ontem eu escutei o seguinte, eu assisti missa, no final da missa, na hora dos avisos, o padre quase esqueceu de falar sobre a eleição, melhor seria se ele tivesse esquecido, mas ele não esqueceu. Então ele fez o seguinte, ele falou lá, né, ele começa falando o seguinte, queriam que os padres falassem, né? Claro, ele não estava direcionando nada para mim, né? Creio eu, né? Se estiver direcionando também não tem problema, eu não acredito que, não foi só eu que falei isso, então não sou tão importante assim, ele não estava falando isso para mim, ou não estava falando só para mim. E ele dizia o seguinte, a igreja é apartidária, correto? A igreja não tem partido político, então queriam que a gente dissesse, vota 10 ou vota 50? E aí ele deu, né, lá alguns argumentos, se entrar no mérito se eu concordo ou se eu não concordo, de um ou de outro candidato, tá? De candidato A e de candidato B, de Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, tá? Mas enfim, vamos lá. O que acontece, gente? A igreja é apartidária? Aí eu gostaria de dizer para esse padre e para todos os outros que me assistiram, que vão assistir esse vídeo, né? O seguinte, a igreja é apartidária que ela assim o seja de verdade,
Porque o mesmo padre que disse que a igreja é apartidária, na hora de falar, quer que a gente diga em quem que vai votar? Se no 10 ou no 50? Logo, imediatamente, ele se contradiz absurdamente, dizendo que o candidato, que um determinado candidato, que tinha visitado a comunidade para expor suas propostas, ele tinha ligado para agradecer que venceu, Então, a igreja é apartidária, que ela o seja definitivamente, que na igreja ninguém faça propaganda nenhuma. Se os padres não querem se envolver nisso, beleza, é um direito deles, Eu acho que deveriam, mas é um direito deles. Agora, que a igreja seja 100% apartidária. Ou seja, se os padres não vão falar, por exemplo, ninguém usa a palavra excomunhão para quem vota em comunista. Diz que a igreja não indica, que a gente tem que perseguir os votos, mas não usa a palavra excomunhão, Ou seja, foge da verdade, Fica em cima do muro. Então, gente, vamos combinar o seguinte, padres, a igreja vai ser 100% apartidária. E aí o seguinte, vocês não precisam e não vão ter que falar nada para ninguém, não vão ter que orientar ninguém como votar, cada um que se vire e busque o conhecimento. Só que o seguinte, vocês também não podem levar na igreja candidatos para fazer propaganda. Você não poderá levar candidato nenhum para fazer propaganda para vereador, para fazer propaganda para deputado estadual, para deputado federal, para nada. Por quê? Se a igreja é apartidária, ou você não abre para ninguém, ou você abre para todo mundo. Então não pode abrir para um só, porque isso não é ser apartidário. Tá? Então a gente combina assim, gente. Então é isso que eu queria dizer, que a gente, beleza, a igreja é 100% apartidária, ela é 100% apartidária, Agora, que a gente cobre do clero e que a gente cobre, do nosso clero, da arquidiocese, de uma forma geral, que a igreja seja 100% partidária. Não pode ninguém ir apresentar propostas dentro da igreja, tá? Mesmo que seja um cantor católico, mesmo que seja alguém que trabalhe na igreja, que seja conhecido, da Rádio Catedral, enfim, em circunstância nenhuma. Porque se abriu para um colocar as propostas, tem que abrir para todos os outros candidatos, Por exemplo, se abriu para o Cláudio Castro fazer propaganda na sua paróquia, você, por obrigação, tem que botar um comunicado público convidando todos os outros que se interessem. Tá? Então, é essa a resposta, para esse padre de ontem. A igreja é partidária? Então que ela o seja 100%. Se você não tem que dizer 10, ou se você não tem que dizer 50, ou você não quer orientar ninguém de forma que leve ao 10 ou que leve aos 50, não pode levar ninguém na comunidade, não pode levar um candidato só a vereador para expor as suas propostas, porque o resultado disso vai ser ele fazer autopropaganda dele. Ok? Então, gente, que a neutralidade seja neutralidade, que o ser apartidário da igreja, de fato, se torne apartidário da igreja. Tá? E aí, para finalizar, já que eu citei o nome do... Cadê ele? Cláudio Castro. Eu gostaria de mostrar um detalhe para vocês. Cláudio Castro é do PSC. Ele... o vereador Carlos Bolsonaro teve 106.657 votos. Ele é do PSC. Ou seja, existe uma coisa chamada coeficiente eleitoral. Então, ele com esse número de votos, ele levou gente junto com ele. Então, o Cláudio Castro, que eu citei, só foi eleito por causa
dos votos do Carlos Bolsonaro. Por quê? Ele teve um total de 10.262 votos. Logo, né, ele teve menos votos do que dos candidatos que ficaram de 52º, tá? 52º a 61º, 61º, 62º, tá? Ele teve menos votos do que esses, só que ele entrou por causa do coeficiente eleitoral, tá? Então é o seguinte, ele não foi eleito pela maioria, ele foi eleito pelo coeficiente eleitoral, né? Então, fiscalizemos esse candidato, né? Fiscalizemos esse candidato em especial, porque ele é católico, tá? Vamos fiscalizar todos, mas especialmente esse aqui, porque esse aqui, ele não entrou pelo voto da maioria, ele entrou pelo coeficiente eleitoral, tá? E aí, gente, qual é o intuito de eu fazer esse vídeo aqui? É falar? Não quero falar. Eu sou professor, o que eu mais tenho que fazer é falar, e tem hora que a minha garganta simplesmente não aguenta. Então, eu gostaria aqui de propor, né, eu estou fazendo esse vídeo aqui para propor uma ajuda, tá? Eu quero ajudar, eu quero colaborar com os meus irmãos e irmãs. Então, eu gostaria de contribuir, né, para ajudar as pessoas no que for preciso, tá? Eu tive pessoas que fizeram isso por mim, meu pároco de origem, Padre Tiago, Padre Paulo Ricardo, através dos seus cursos, né? E principalmente Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, que desmascarou esse mundo da política para mim, tá? Então, estou colocando esse vídeo aqui para dizer o seguinte: eu quero ajudar. Quem quiser, né? Quem quiser, eu puder ajudar, porque é o seguinte, dizem, né? O que eu mais escutei nessa eleição, dizem que o socialismo e o comunismo não existe mais. Me deixa falar 5 minutos. Me deixa falar 5 minutos e vamos ver se eu provo que ele existe ou não, e se eu mostro ou não as influências dele na nossa sociedade de hoje, tá? Então, eu quero trabalhar de forma que eu quero trabalhar para ajudar de forma que você possa ter um conhecimento melhor das coisas da igreja, dos documentos da igreja, das instruções de 2000 anos do magistério, e como é que a gente aplica isso para escolher o nosso candidato de hoje, tá? Então, eu tenho aí um canal no YouTube, tá? Tenho Facebook também. Então, eu quero pedir para as pessoas o seguinte: me manda aí, né? A gente pode fazer isso de várias maneiras. Posso fazer um vídeo para você. Se você tem uma dúvida, seja você sozinho, e você quer me dar a honra de ver se eu consigo te tirar essa dúvida, você manda aí através do Facebook, né, uma mensagem para mim. Se você tem contato comigo pessoalmente, você fala comigo diretamente, e aí eu vou fazer um vídeo para você. Ou, se tiver a oportunidade da gente ter um contato, a gente tem um encontro, eu e você, e eu vou expor, né, aquilo que eu preciso expor para você, tá? Então, a gente vai descobrir as coisas juntos. Se for só eu e você, eu não estou preocupado com quantidade, tá? Se você me der a honra de tirar uma dúvida sua, eu faço um vídeo só para você. Se só você ver, estou 100% feliz e 100% satisfeito. Se outras pessoas virem também e ajudar outras pessoas, glória a Deus, tá? Se eu puder tirar uma dúvida sua, indo na sua casa, encontrando com você em alguma igreja, na rua, o que for,
porque a minha missão é evangelizar, tá? E o que fizeram por mim, eu quero fazer por outras pessoas, tá ok? Então você pode deixar aí no meu Facebook, inbox, na página, não sei, me marcando, falando comigo, né? De repente me mandando um e-mail, né? Eu tenho um e-mail, né, particular. O meu e-mail particular é professorrafaelgama@hotmail.com. Professor Rafael, né, fica os 2 R's, professorrafaelgama@hotmail.com. Você pode me mandar um e-mail e a gente conversa e eu vejo em que eu posso te ajudar, tá? Então eu quero, gente, trabalhar dando a minha colaboração, porque eu lá atrás, naquele vídeo, no primeiro turno, eu questionei o que tinha que ser questionado. Agora a decisão foi tomada. Agora já está consumado, né? Sabemos quem vai ser o novo prefeito, Marcelo Crivella, né? Então, agora, daqui a 2 anos tem eleição de novo e a gente continua católico todos os dias. Então eu quero trabalhar para responder, né? Eu quero trabalhar, ajudar você. Não é o que eu acho, gente. É o que eu descobri buscando a verdade, estudando com homens como o Padre Paulo Ricardo, aprendendo com o Padre Tiago, com homens como o Padre Paulo Ricardo e o Olavo de Carvalho, tá? E, é claro, e através desses homens eu fui encontrando a verdade em grandes homens da história da humanidade, né? Santo Tomás de Aquino, Luiz Lavelle, Roger Scruton, ou seja, intelectuais de primeira linha. Então eu quero fazer isso por você, tá? Então, se você me der essa honra, eu estou aqui, eu quero colaborar, eu quero tirar suas dúvidas sobre o que você tem de dúvida na Igreja Católica, o que você não entende, uma doutrina, um dogma, manda para mim, tá? E algumas coisas em relação apenas como aquela que eu citei, né, sobre, e reafirmo, né, porque até agora ninguém conseguiu desbancar isso, a excomunhão automática para quem vota em partido, apoia o comunismo ou vota em partido comunista. Se você quiser tirar essas dúvidas comigo, me dê essa honra, que eu vou ficar muito feliz, tá? E se você quiser me perguntar, né, a gente quiser conversar alguma coisa sobre política, eu não vou dizer que eu não estou aqui, eu nunca vou dizer para você, vote em fulano, tá? Eu quero, da mesma forma que o Olavo de Carvalho me ensinou a enxergar os políticos, eu quero ensinar para você, tá? É isso que eu quero fazer. Grande abraço, gente, que Deus abençoe a todos nós e eu espero que eu possa ajudar muitas pessoas através desse vídeo.